Voltei, estava melhorando aqui a internet, aguardando também a Francilene, que é a nossa colaboradora, um mini coração para vocês. Hoje o tema da nossa live será sobre Gálatas. Vamos aqui conversar um pouquinho sobre essa carta, sobre esse texto, sobre esses ensinamentos. É uma leitura muito gostosa de se fazer e sugiro a vocês depois estudarem. E é tão bom quando a gente tem o conhecimento e tem esse poder nas mãos, porque de fato liberta, mas de nada adianta se a gente não aplica, porque a sabedoria é isso, é você aplicar o conhecimento, depois desse discernimento, você colocar em prática. E claro, depois que você aprende, isso se torna enriquecedor quando você transborda, quando você compartilha, quando você de fato transborda na vida do outro, né? Porque a gente acaba aprendendo duas vezes quando ensina, quando compartilha. Esperando a Francilene. Já estou por aqui, Francilene. Oi, Deise. Oi, não tô te vendo. Oi, gente. Tudo bem? Tô bem, não. Você tá me Mas vamos lá, né? vendo? Não, Vamos, não estou. obviamente. Tá. Não Estamos de estou. cachorro, nós duas. Então, já comuniquei aqui que o tema de hoje será sobre Gálatas, uma leitura, pelo menos para mim, muito gostosa e Verdade. consoladora também, sabe, Francilene? É bem consoladora. E eu acho tão consolador também quando você tem o conhecimento, porque está nas suas mãos as decisões, né? É A verdade. decisão está nas suas mãos. Então, realmente, o conhecimento liberta, mas sem praticar de nada serve. Então, hoje nós vamos falar sobre esse texto, sobre Gálatas, que é a carta magna da liberdade cristã. E Paulo, ele ensina que nós não devemos viver debaixo da escravidão da lei e do pecado, porque Cristo já nos libertou. Então, ele ensina que nós somos justificados quando nós temos fé em Deus, né? Então, a lei, ela foi acrescentada, né? Para a gente entender, então, qual é o propósito da lei, a gente primeiro tem que saber que essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos da região da Galácia e ensina que a salvação não vem pela prática de boas obras, nem pelo cumprimento da lei, mas somente pela fé em Jesus, que nos libertou da escravidão do pecado e da lei. Então, nós sabemos que a única forma que nós temos de agradar a Deus é pela pela fé. Então, a gente sabe também que o comportamento na verdade, diz respeito à nossa conduta, aos nossos resultados aqui na Terra. Então, qual seria, então, o propósito da lei? Né? A lei ela foi acrescida por causa das transgressões, até que Cristo viesse, e daí
não precisaria mais ser cumprida, porque a lei, como diz Paulo, me conduziu até Cristo. Né? Então, antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, até que a fé que haveria de vir fosse então revelada. Inclusive está em Gálatas 23. Então, não é a lei que salva, mas a fé em Jesus. Né? Abraão, por exemplo, ele foi salvo antes da lei, por quê? Porque ele creu em Jesus, ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Né? Entendendo um pouquinho do que significa essa expressão, né? De que pela fé nós somos justificados, isso significa que Deus nos declara justos. Né? Deus não nos vê como pecadores. Isso, então, é a justificação dos nossos pecados. Então, Jesus nos libertou da maldição da lei. Né? E o que seria, de fato, liberdade? Né? Liberdade não é você poder fazer tudo, mas é você não ser obrigado a nada. Isso, é Né? verdade. A liberdade é viver cheio do Espírito Santo. Né? E o que é viver cheio do Espírito Santo? Como você vive cheio do Espírito Santo? Ouvindo a palavra, falando a palavra, servindo a Deus, adorando a Deus, sendo amigo de Deus. Né? Então, ao contrário disso, é libertinagem. Né? É você viver cheio de más ações, cheio de pecado. Né? Então, andar no Espírito é justamente você falar a palavra, viver a palavra, porque o Espírito se alimenta da palavra de Deus. Né? E ele nos orienta que nós meditemos dia e noite na palavra. Né? E lá em Gálatas 5, lá fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade de quê? Liberdade de amar, liberdade de viver, liberdade de agradecer, de perdoar, liberdade da gente governar, liberdade da graça de acessar o favor de Deus, né? A sabedoria, da vida em abundância. Então, a gente precisa também saber que a nossa liberdade não é leviana, né? Mas ela possui limites, né? E, como diz lá em Gálatas, também lá em Gálatas 5, toda a lei se resume num único mandamento, que ame o próximo como a ti mesmo. Esse é o limite, né? Esse é o limite dessa liberdade. Porque, ao contrário disso, nós vamos nos destruir mutuamente. Né? E eu, dentro de tudo que Gálatas fala, esses versículos que eu trouxe aqui de uma forma resumida, eu acho que ela fala muito, né? E essa parte nos ensina muito. Então, Francilene, eu deixo para você aí acrescentar um pouco mais, que você pode trazer aí para a gente de Gálatas, e depois a gente pode finalizar com mais algum versículo e trazendo essa explicação para nós. Falando ainda da liberdade, que é um dos principais anseios da alma humana, né? Viver a liberdade, mas que tem se confundido a liberdade com a libertinagem, com o fazer o que se quer, né? São Paulo já diz, noutra passagem, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém fazer. E não me deixarei ser escravo por coisa alguma. Então, essa liberdade que Cristo quer nos dar aqui nessa leitura de Gálatas, ele fala muito dos frutos do Espírito, né? Porque os frutos do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e autodomínio. Contra essas coisas não existe lei. Então é interessante a carta aos Gálatas que ela vem falar da lei. Aqueles que vivem sob a lei, debaixo da lei, do peso da lei, né? Então, debaixo das regras. Então, esse não vive livre
né? É preciso realmente aprender o que é liberdade. Para qual liberdade o Senhor tem nos chamado. E que não é de fazer o que se quer, como você falava, né? Mas não ser escravo de coisa alguma. Às vezes nós costumamos dizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu sou livre para fazer o que quiser. Não fazer o que quiser, nem tudo nos convém fazer. Porque a nossa fazer tudo que nós queremos quer dizer que nós vamos. Isso vai implicar também na liberdade do outro, daquele que está próximo a nós. Porque nem sempre, quando nós fazemos o que queremos, vai atingir só a nós mesmos, mas sempre vai ter consequências sobre as outras pessoas, principalmente as que estão próximas a nós. Por conta dessa interpretação da falsa liberdade, é que muitas pessoas se acham no direito de fazer e acontecer e consequentemente, afetam a outros, né? E às vezes entra aquela pergunta, o porquê do sofrimento, o porquê de tantas coisas. Mas por conta dessa interpretação da liberdade, dessa falsa liberdade de fazer o que eu quero, sem me importar com o outro, é que quantas pessoas inocentes têm pago as consequências por conta de escolhas de pessoas que se consideram livres para fazer o que quiser, né? E, na verdade, estão sendo a escrava das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, como criança birrenta, que eu quero e quero e não sabe que tem consequências, que tem que esperar. Nem sempre a liberdade, eu sou livre para fazer o que eu quero, nem sempre, às vezes eu preciso esperar, como pessoa madura, como pessoa que tem consciência que as minhas ações, às vezes, vai ter consequências sobre outras pessoas. E quem se apossa desses frutos do Espírito, quem toma propriedade desses frutos do Espírito, ele vai herdar o reino do céu, como diz. Porque o fruto do Espírito Santo é amor, né? Amar. Outra palavra que está na moda, mas que tem perdido totalmente o sentido do que é amar, do que é amor. Porque as pessoas consideram amor como algo que... esse sentimento, essa coisinha melosa. Sendo que o amor é o servir o outro, é estar à disposição do outro. E pensar no outro antes de tomar algumas decisões que pode ferir o outro. E também a alegria, né? As pessoas confundem a alegria com aquele momento de euforia ali e tal. Quantas pessoas se alegram e depois não tem dentro de fato essa alegria, né? A paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Falta muito essa questão, né? A palavra já não tem mais tanto valor, né? As pessoas te dizem, te prometem uma coisa, mas fazem outra. Não são fiéis, não têm a fidelidade. E a mansidão, o autodomínio. Quem tem o autodomínio? Quem pode governar a si mesmo? Então, se a pessoa não tem autodomínio, consequentemente, ele vai viver uma vida desenfreada e sofrer as consequências e, consequentemente, outros também sofrerão as consequências. E então, os frutos do Espírito, como diz aqui, é muito importante saber, pedir a esse Espírito Santo esses frutos, né? Porque contra eles, os frutos do Espírito, não existe lei. Se você está apoiado nesses frutos do Espírito, então a lei ela não serve nesse caso, porque você está cumprindo. Então, aqui diz que os que são de Cristo, eles crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Então, esses que têm os frutos do Espírito Santo, que são esses que eu falei, amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, então esse já crucificou as suas paixões. E aqui, se vivemos pelo Espírito, que possamos pautar também as nossas condutas, né? Pelo Espírito. Que não sejamos cobiçosos de vanglórias, mas que possamos realmente provocar, levar ao outro aquilo que de melhor nós temos, sem causar inveja a ninguém, sem causar rivalidades. Porque se estamos cheios desses frutos do Espírito, não precisamos criar rivalidade com ninguém. E
Então, essa carta aos Gálatas, ela vem muitos para nos tirar, talvez, da religiosidade, de pensar que fazer coisas, tenho que fazer isso, tenho que ser desse jeito para que Deus me aceite, para que Deus me ame. Pelo contrário, a fé, ela a partir de quando você tem fé e coloca essa fé em prática, porque também a fé sem obras, ela é morta, né? E é preciso Exatamente. realmente dar testemunho da nossa fé, porque só dizer que acredita em Deus, mas não enfrenta os desafios da vida, se recua e tudo, então aí é uma fé morta. E com essa fé nós podemos agradar a Deus. Essa fé de acreditar, de se colocar, né, Deise? Então é muito, essa carta é muito maravilhosa, porque nos coloca diante desse amor verdadeiro que Deus tem por cada um de nós, que Ele nos quer dar através da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, não pelas nossas obras, né? Então, eu Sim, não sei. e como você fala, a liberdade, que a gente enche a boca para falar do livre-arbítrio, mas as pessoas esquecem do limite, né? O livre-arbítrio absoluto não é nosso. E que justamente que se a gente não tiver como limite esse amar ao próximo, como a nós mesmos, a gente está usando a liberdade leviana. Então não é fazer tudo, né? É você saber a diferença da liberdade para uma libertinagem. Se você está usando a liberdade com respeito, né? Respeitando o próximo, amando o próximo, com responsabilidade, você está entendendo o seu limite, né? Então, é por isso que a gente precisa saber essa diferença tênue, né? Porque a liberdade da vida eterna é a única que nós ganhamos. As demais, todas as outras, nós temos que construir. A liberdade financeira, a liberdade geográfica, a liberdade mental, a liberdade emocional, todas as outras a gente precisa construir, né? Então, a gente precisa saber exatamente esse limite da liberdade, porque senão ela se torna leviana. E a gente sabe que a carne todo o tempo é o espírito, né, Francilene? E a gente sabe também que as obras da carne destroem tudo. Destrói o corpo, destrói a alma, destrói o espírito. Então, se a gente está cheio do Espírito Santo, a gente sabe que a gente vai ter o fruto dele, como você falou aí. É isso aí. Né, falando ainda da liberdade, que a gente sabe que a mental é a principal, porque ela é a base para a construção de todas as outras, porque quando tiver alguém sentando o bambu em você, mas você continua lá orbitando, você sabe que você conquistou a sua liberdade mental, por isso ela é muito importante. Né? Ninguém tem o direito de entrar na sua liberdade mental. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse entendimento para a gente não virar um destruidor, não só de nós mesmos, mas, sobretudo, dos outros. Né, Francilene? Verdade, é verdade. Que essa liberdade mal usada, ela tende a ter consequências sobre os outros, né? As minhas ações, as minhas atitudes. A gente pode fazer tudo, mas a gente sabe que da forma como a gente age, as nossas ações terão reações, terão consequências, e a gente tem que estar ciente disso. A gente tem que estar disposto a isso. E aqui mesmo ele fala também que é certo que aquilo que você plantar, você vai colher, né? Quando você usa errado a sua liberdade, aquilo que você plantar, você vai colher. É a lei da semeadura e da colheita. É certo que você plantar milho, você vai colher milho. Né? Aqui nós estamos no inverno, as pessoas que trabalham ainda na agricultura estavam esperançosos, ansiosos pela chuva. E eles plantam milho e arroz. Então, o que eles plantarem, eles vão colher. Da mesma forma na nossa vida, com a nossa liberdade, quando nós plantamos más ações, atitudes erradas, nós vamos colher atitudes erradas e nós vamos prejudicar os outros à nossa volta. Então, e Cristo, ele nos deu a liberdade da vida eterna, né? Para que possamos viver eternamente, não nos prejudicando, porque nós somos livres.
E a questão do livre-arbítrio nos coloca diante da liberdade de amar a Deus ou não, né? Nós somos chamados a amar ou não a Ele. E Ele nos deu esse livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de matar Deus em nós e temos a liberdade também de matar em nós o pecado, matar em nós as nossas más inclinações. Temos também essa liberdade, porque Ele nos deu isso, né, Deise? Sim, certamente. Aí a gente precisa usar a nossa liberdade justamente para a gente não ser escravo de nada, né, Francilene? Verdade. Então, quando a gente tem essa liberdade mental, que é uma decisão, mesmo em dia ruim, a gente decide não parar. Então, a gente precisa, de fato, construir tudo isso, mas com esse entendimento de que não é uma liberdade leviana, e que sim, que ela tem um limite. E como fala, se resume nesse único mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, a gente precisa justamente construir a liberdade, e ela é construída justamente porque não precisa dela, né? Então, porque aquilo que eu não domino, eu evito. Então, a gente precisa ter ela até para governar sobre a nossa vida e sobre todas as coisas debaixo do céu. Só que, se eu não tiver o entendimento disso, eu vou sair igual tratorando, né? Tratorando aí sobre tudo, sobre todos, mas tendo que ter a consciência de que isso vai ter uma repercussão sobre nós. A gente acha que a gente está livre, mas não. Com certeza a gente vai ter essa consequência lá na frente, não importa o tempo, a gente vai pagar o imposto. É verdade. Né? E tem um versículo que eu gosto também muito, Francilene, que é ainda em Gálatas 5, Gálatas 6, no versículo 4, que fala o seguinte: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Aqui nos lembra da importância de não nos compararmos com os outros e também de assumirmos a responsabilidade por nossas próprias ações. Verdade. Nos encoraja também a nos, vamos dizer assim, concentrar em nosso próprio crescimento espiritual e evitar julgamentos e inveja. Então, que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir, né? E se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que faz, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Então, eu gosto muito dessa parte, né? Que a gente, na verdade, a gente precisa, como sempre é falado, cuidar da nossa própria vida, olhar as nossas ações, examinar as nossas condutas, né, Francilene? Então, eu acho que é isso que importa. A gente tem que ter um discernimento do que é certo, do que é errado, e para isso, sim, não precisa de fato de religião. Como disse Silvio Santos, se você precisa se esconder atrás de uma religião para discernir o que é certo e o que é errado, isso tem muito mais a ver com caráter. Então, a gente precisa se examinar e ter esse discernimento do que é bom e do que é errado, porque se a gente sabe que é bom, a gente pode se orgulhar disso, né? Então, é isso, sem que a gente precise, inclusive, se comparar com os outros. Eu gosto muito desse ensinamento, eu acho que tudo isso serve para o nosso exercício diário, porque, na verdade, a gente, de fato, se exercita muito mais quando as circunstâncias nos exigem, porque, senão, a gente não vai ter como nos provar, né, Francilene? Quando acontece algo para nos tentar, é justamente para provar o nosso bem e o nosso mal dentro de nós. E da mesma forma é isso. Tudo isso que a gente vem aprendendo, a gente se exercita diariamente, mas sobretudo quando nos é tentado diante das circunstâncias, diante das pessoas, e a gente tem que ficar atento a isso. Porque é aí que a gente fala, opa, coloquei em prática, eu consegui vencer aquela tentação. E através de quem? Daquela pessoa.
daquela circunstância que me testou. Então, a gente precisa se fortalecer justamente é, nesses ensinamentos e em espírito, para que a gente fique firme diante das tentações. Então, essa é uma mensagem que eu trago, porque é uma mensagem que também tocou muito em mim e é a forma que eu acho que a gente precisa se avaliar, né? E esse examinar, ele é necessário todo o tempo, mas tem aquele ensinamento quando a gente se deita, né, Francilene? Para a gente avaliar como foi a nossa conduta, como foi o nosso falar, como foi o nosso tom de voz, como foi a nossa forma de agir durante todo o dia. Porque é uma forma que a gente tem de se reconciliar naquele momento, né? Então, essa é a minha mensagem que eu trago aqui como uma mensagem final para todos nós. E se É você isso quiser aí. complementar... É isso aí. Eu agradeço a todos que estão entrando, né? Eu vi aqui a Aluma, também a Dilcilene, a Domingas. E assim, Deise, uma última frase, um último versículo. Uma frase assim, que você possa usar da sua liberdade para escolher seus desafios, né? Nós podemos escolher nossos desafios. Quais os desafios você quer enfrentar? Podemos, em muitos momentos, escolher os nossos desafios. E aí na palavra diz assim, não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecemos, a seu tempo colheremos. Então, não desanime na prática do bem. Se você está praticando bem, não tem retorno, ninguém me agradece, ninguém reconhece, não interessa. Não interessa se alguém reconhece o bem que você está fazendo. Porque aqui diz, de Deus não se zomba, o que você semear, você vai colher. Você vai colher. Se você semeia o bem, você colherá o bem. Se você semear corrupção, você vai colher corrupção. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, não desanimemos na prática do bem, porque aquilo que você plantar, no tempo você colherá. Então, fique com essa última mensagem minha, nesse sentido, de não desanimar na prática do bem, não desanime. Não interessa, né, Deise, se alguém nos agradece, se alguém reconhece, se alguém nos critica. O importante é ter a consciência de que nós estamos praticando o bem, que nós estamos semeando boas sementes na vida das pessoas pelas quais nós passamos, pelas quais aparecem no nosso caminho. Diz que Deus mesmo se encarrega de colocar pessoas no nosso caminho para que a gente possa semear nessas pessoas o bem, para que a gente possa transbordar na vida dessas pessoas. É Deus que se encarrega de nos colocar pessoas. E às vezes nós ignoramos os sinais, nós ignoramos o nosso propósito, e aí passamos despercebido como se tivesse tudo certo. Mas não, nós somos chamados a praticar sempre o bem. E enquanto há tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo com aqueles que estão próximos de nós, os irmãos na fé, aqueles que estão próximos, aqueles que professam que Cristo é o Senhor. Então, que possamos realmente viver essa prática, né? E usar a nossa liberdade para escolher os nossos desafios. E provar a nossa fé, porque nós provamos a nossa fé nos desafios que virão. Quando nós fugimos dos desafios, nós mostramos que nós não temos uma fé equivalente ao que Deus espera de nós, né? Então, que possamos realmente continuar nessa prática do bem, não desanimar de maneira alguma, né? Isso aí, Francilene. Muito bom. Vamos colocar em prática, vamos construir as nossas liberdades, principalmente a mental, que ela é a base de todas as outras. Você falou um ponto importante sobre as críticas. Quando a gente constrói a nossa liberdade mental, tanto a crítica quanto o elogio, eles numa balança vão ter um peso de 0 grama. Então, se a gente tem isso fortalecido, nada vai nos abalar. E é claro que por isso que eu estou falando, é preciso que isso seja construído, porque não é fácil. A gente só precisa ter esse entendimento para que a gente busque, para que a gente corra atrás disso daí. Como a gente já aprendeu aqui, sem atitude, sem ação, a fé ela é morta e ela não serve de nada.
Então, vamos pegar esses ensinamentos aqui, vamos meditar depois e vamos trabalhar para que isso fique firme, firme dentro de nós. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de cada uma aqui. Obrigada, Francilene, mais uma vez por essa parceria. O bom é que a gente consegue se entender rapidamente quando a gente mesmo não tem tudo o que vai fazer, mas é por isso que é importante ter uma outra para a gente se fortalecer e não se desanimar. Então, obrigada, até a próxima semana. Bom restinho aí de feriado, se é que a gente pode dizer assim. E até a próxima semana. Um grande beijo. Um grande beijo. Só te comunicando que eu vou entrar num desafio de 7 dias de lives na próxima semana, né? Eu tô com a Selma. 7 dias de live é um desafio que eu estou fazendo com outras mulheres, e aí nós vamos fazer durante 7 dias. Eu ainda não defini o horário, né? Vou ver direitinho. E sobre o que eu vou falar também. Estou ainda decidindo. Qualquer coisa eu te aviso, te mando lá. Cada uma vai falar ou é com dupla também? Não, é individual. Que legal. Eu sozinha. Só que a Selma, que é a mentora lá do grupo, ela vai entrar um dia comigo só, mas os outros dias é eu sozinha. Todos os dias, durante 7 dias, sem falhar nenhum. Entendi. Uau! Vai... Então é tema, mas cada dia é um tema. Vou ver o assunto, se é o mesmo assunto durante a semana, cada dia um tema dentro do mesmo assunto, ou como que eu vou fazer ainda. Estou decidindo, até domingo eu tenho que resolver tudo. Ixi. Tá. Olha os desafios indo para o próximo nível, é isso aí. É isso aí. A fé vem aí, né? Através dos desafios. É o desafio. Então, tá ótimo. A gente vai se falando, então. A gente vai se falando, mas de maneira que no nosso horário de quinta-feira vai ficar esse aqui, com a graça de Deus, a gente vai continuar nas quintas com a nossa. Então, tá. Qualquer coisa a gente ajusta. Tá bom? Beijo grande. Tá bom. Tchau. Beijo. Tchau, Mara, Vando. Tchau.